Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar aos irmãos e irmãs que estão aqui e quero dizer a quem é membro desta igreja que vocês têm um pastor de muita fé, que convidaram a mim para trazer a palavra, é um homem de muita fé. Mas eu agradeço a generosidade, não é? A consideração e em nome, inclusive, da igreja a qual pastoreio, a igreja presbiteriana lá em César de Souza, gostaria de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Para a nossa meditação, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, dos versículos de números 34 até o versículo 1 do capítulo 9. Eu peço aqui, por favor, acompanhem a leitura que vou fazer. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que proveito tem o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade, vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez te louvamos por o Senhor nos haver trazido até aqui. Sabemos, ó Deus, que nada é por acaso, nem é fruto do nosso próprio querer, mas é resultado, ó Deus, da tua ação nos trazendo aqui, Senhor. E nós, ó Pai, queremos então pedir em nome de Jesus que o Senhor torne estes momentos, como até aqui tem acontecido, mas muito especialmente o momento de compartilhamento da tua mensagem, Senhor, profundamente útil para as nossas vidas espirituais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, sair daqui na certeza de que o Senhor falou conosco através da ação do Teu Santo Espírito, aclarando as nossas mentes e aplicando em nossos corações a Tua palavra. Senhor, já Te louvamos e glorificamos pelo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu sei que há muita gente que, por vezes, param e perguntam assim, mas que grupo esquisito esse de pessoas que no mundo de hoje ainda acreditam em Jesus? Que grupo estranho desse pessoal que em algum momento, numa conversa ou em alguma circunstância, às vezes para eles, nada a ver, coloca o nome de Jesus, coloca evangelho, igreja no meio da conversa. Na verdade, há muita gente que não entende de fato o que significa seguir a Jesus. E muitos não entendem o porquê nós seguimos a Jesus. Porque Ele nos salvou. Ele perdoou-nos os nossos pecados. Servir a Jesus e seguir a Jesus não é abraçar, primeiramente, um conjunto de verdades teológicas ou de frases teológicas. Seguir a Jesus não é essencialmente abraçar uma religião. Seguir a Jesus é conhecê-lo na intimidade, como Filho de Deus e como nosso Salvador pessoal. Aquilo do que Ele nos livrou e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas vale tudo o que temos e tudo o que somos. E Jesus sempre buscou deixar isto muito claro para seus seguidores e para todas as pessoas que ouviam-no. Como nós observamos aqui no início do texto, no versículo número 34, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. Às vezes nós pensamos que as palavras de Jesus serviam somente para aqueles que eram seus seguidores. Não.
As verdades de Jesus servem para todas as pessoas. Por isso aqui nós o vemos convocando toda a multidão. E juntamente com a multidão, seus discípulos. Isso significa que o Senhor Jesus vai dizer aqui não é exclusivo do conhecimento daqueles que são mais íntimos do seu círculo, mas é uma verdade que serve para todas as pessoas. Então, o que nós vamos observar aqui é Jesus falando àquelas pessoas, e nós vamos entender o porquê ele está também aqui, o evangelista Marcos, mencionando os discípulos, porque Jesus vai falar exatamente do que implica seguir a ele. Quais são as verdades que nós precisamos observar, que precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, no que diz respeito a efetivamente seguirmos a Jesus. Há 4 elementos presentes aqui nesse texto, para os quais eu gostaria de chamar a atenção de cada um de vocês. Eu gostaria que vocês acompanhassem, por favor, em suas Bíblias. Eu vou citar os versículos nos quais nós vamos basear cada uma dessas declarações, e eu gostaria de convidar você a verificar na sua Bíblia se de fato é assim. Tá bom? Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, temos que olhar para ela e observar se nela de fato consta aquilo que nós vamos compartilhar. Primeira verdade que eu gostaria de deixar muito claro para você, e que Jesus deixou para as multidões, deixou para os seus discípulos naquela ocasião. Para seguir a Jesus, você tem que entender que existe um preço. Existe um preço. E o preço é um preço que precisa ser pago de forma muito consciente, entendido de forma muito clara, para que você siga Jesus firmado nas verdades e naquilo que de fato é estrutural para o seu relacionamento com ele. Primeiro, é preciso entender, segundo os versículos números 34 e 33, Jesus disse assim: então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Seguir a Jesus implica, primeiramente, em que nós estejamos conscientes e desejemos, de fato, pagar o preço de morte. E eu vou explicar o que isso significa. Significa nós pagarmos o preço de ousarmos morrer para o pecado. Pecado não é um simples desvio moral. Pecado não é simplesmente um acidente ético na vida, mas conforme a palavra de Deus nos diz, pecado é uma transgressão contra Deus, contra a sua vontade, contra a santidade de Deus. Por isso nós precisamos tratar muito seriamente, lidar muito seriamente com o pecado. Então, seguir a Jesus implica em que nós estejamos dispostos a, reconhecendo os nossos pecados, como nós observamos ao longo da liturgia, declarando de fato, entendendo de fato que nós somos pecadores, nós, no esforço consciente, proposital e de coração, buscarmos morrer para o pecado. Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, primeiro, a si mesmo, se negue. E nós devemos negar em nós mesmos a força e a natureza do pecado nas nossas vidas. A morte para o pecado implica efetivamente como base para que nós possamos seguir a Jesus. Então, seguir a Ele implica em abandonarmos o pecado. Seguir a Ele implica nesse preço de morte, uma morte para o mundo, uma morte para o que é contra a vontade de Deus, uma morte para o que ofende a santidade de Deus e o padrão de Deus para as nossas vidas. Há, por outro lado, um preço também de amor a ser pago. Não somente o preço da morte pessoal, de nós negarmos a nós mesmos, de nós abrirmos mão de todo conceito e de toda pressuposição de que nós somos, podemos e temos algo a oferecer, muito pelo contrário,
de nós reconhecermos a nossa fragilidade, de nós reconhecermos a nossa pecaminosidade e aí aprendermos a negar-nos a nós mesmos para cada vez mais apegar-nos a Cristo Jesus. Portanto, além de morrer, nós precisamos amar, pagar o preço de amar a Jesus acima de todas as coisas. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz juntamente com o Senhor Jesus é exatamente o centro do conceito de morrer para o pecado e amá-lo intensa, verdadeira e legitimamente. A ponto de nós, de fato, procurarmos dirigir toda a nossa vida ao lado desse Jesus, pagando o preço de morrer para o pecado, mas sustentado por Ele, pela graça dEle e pelo amor dEle, manifestados lá na cruz ao longo de todas as nossas vidas. O apóstolo Paulo disse que quando nós, espiritualmente falamos, morremos para o pecado, nós fazemos isso na cruz de Cristo. Nós tornamos a morte dele a nossa morte, mas nós também tornamos e tomamos a vida dele como as nossas vidas. Nós, à medida que morremos para o mundo, nós vivemos para Deus. E seguir a Jesus implica levar essa marca sobre nós. Seguir a Jesus significa levar esta marca dele sobre nós até o final dos nossos dias. Certamente isso implica um desafio muito sério, em algo, por vezes, extenuante para o coração, extenuante para a mente. E quando algo se torna extenuante para o coração e para a mente, o nosso corpo também vai junto. Então é preciso que nós, cientes desse desafio, abraçando o desafio de seguir a Jesus, façamos isso até ao final das nossas vidas. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vá comigo o restante da sua vida, levando as marcas desta cruz sobre você. Então é preciso que nós entendamos o preço. Se alguém de fato quer seguir a Jesus, precisa abrir mão de si mesmo, precisa pagar o preço de morrer para o mundo, de associar com Cristo Jesus, associar-se com Cristo Jesus na cruz, e de viver o restante da sua vida sob esta associação, sob esta bênção, levando a marca dele sobre nós até o final da nossa existência. Portanto, é algo que implica em um compromisso de vida, é algo que implica em passo a passo, é algo que implica naquilo que nós desejamos, naquilo que nós almejamos, naquilo que nós estabelecemos como referência para as nossas vidas. Seguir a Jesus implica em entender esse preço e podermos, de fato, conscientes disso, abraçarmos esse desafio com toda a verdade, com toda a legitimidade, com toda a sinceridade e com todo o esforço do nosso coração até o final da nossa existência. Mas seguir a Jesus implica também, em razão disso, de nós calcularmos o risco de perdas que nós vamos precisar ter nas nossas vidas. Versículos de números 35 a 37. Disse assim o Senhor: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Nós somos pessoas que, em geral, buscamos calcular o risco de qualquer empreendimento nas nossas vidas. Ninguém se dispõe a investir em algo que sabe que vai ter prejuízo no final. É loucura isto, não é? A mesma coisa diz respeito ao que é que você tem feito e o que é que nós temos feito com as nossas vidas. Nós podemos passar por toda a existência e, ao final, perdermos tudo o que nós somos, nós perdermos toda a oportunidade que nos foi dada e, além de tudo isso, perdermos a vida eterna. Tem um texto de um
de um escritor brasileiro, Machado de Assis. Ele, certa vez, compôs uma frase muito interessante. Eu gostaria só de modificar, adaptar um pouquinho a, a poesia, um trecho da poesia dele, e tentar aplicar um pouquinho para nós. O trecho da poesia dele dizia mais ou menos o seguinte, já feito com as alterações aqui. Diz assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, e agora um pouquinho da alteração, quem não sentiu o calor da graça e desprezou aquele que por ele se deu, foi oposto de homem, não foi homem, só passou pela existência e não viveu. A nossa vida só tem sentido se nós entendermos o porquê da graça de Deus sobre nós. E é preciso que nós entendamos que a vida precisa ser calculada também em termos da eternidade. O Senhor Jesus, aqui nesses versículos números 35 a 37, começou a apresentar propor uma espécie de cálculo matemático. E a ideia é, como é que eu e você podemos ter, de fato, um rendimento, um ganho para toda a eternidade? Como é que eu e você, de fato, podemos passar por esta vida e obter todo o resultado gracioso que Deus tem proposto para nós ao longo dela, para que nós possamos, de fato, entrar na eternidade com a alegria benfazeja de sermos recebidos por Ele para a sua glória. O que você faria se todo investimento da sua vida você descobrisse que seria um absoluto e total prejuízo sem a presença de Deus? Você pode fazer seus planos e deve. Você pode ter seus sonhos e deve tê-los. Você precisa almejar coisas, deve assim fazê-lo. Mas quantas vezes você pensou na sua existência sob a ótica do espiritual? Será que os seus esforços, será que seus pensamentos, será que os seus desejos, estes que você tem visto manifestado na sua vida, este que por vezes determina o que é que você vai fazer no dia a dia, será que tudo isso que você tem empreendido tem trazido para você a certeza de uma estabilidade espiritual e segurança para a sua alma? É preciso nós lembrarmos o seguinte: essa frase do Senhor Jesus, colocada aqui no versículo número 36 e 37, essas frases do Senhor Jesus devem martelar na nossa mente e devem impulsionar decisões do nosso coração. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma só pode ter ganho na pessoa do Senhor Jesus. Portanto, se você não o levar em consideração, se você não olhar para ele, se você não voltar-se para ele e observar que somente nele você tem a salvação para a sua vida, se você não atentar para isso, você de fato vai perder a sua alma. Você pode conquistar todas as coisas. Você pode trazer todos os títulos de formação que você tiver. Você pode demonstrar ao final todos os ganhos financeiros, os ganhos, as obtenções em bens na sua vida, mas isso de nada vai valer quando você se apresentar diante de Jesus. Que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse o Senhor no versículo de número 36. Quanto você acha que você vai poder negociar com Jesus quando se apresentar diante dele? O que você acha que você vai poder apresentar diante dele para que você mereça, de fato, a preservação da sua alma? É preciso que você calcule
o preço das perdas. Porque apegar-se às coisas do mundo, esquecendo da eternidade diante de Deus, é você expor a sua vida a muita perda. E não são simplesmente perdas para esta vida aqui e agora, mas acima de tudo a perda de sua alma para toda a eternidade. Ainda, para seguir a Jesus, é importante também que você entenda a dinâmica deste seguir. Versículo de número 38 diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O compromisso com o Senhor Jesus deve ser um compromisso radical. Não pode ser algo negociável no dia a dia. Senhor, aqui eu o Senhor permite eu dar um jeitinho aqui, me amoldar aqui um pouquinho, porque está difícil de seguir. É difícil lidar com o desprezo das pessoas. É difícil lidar com o fato de que elas, por eu te seguir, menosprezam o meu pensar ou menosprezam a mim como pessoa. Seguir a Jesus implica em nós entendermos que nós não podemos nos amoldar a esta geração ou a esta época que o Senhor Jesus, né, naquela ocasião, designou como sendo adúltera e pecadora. Essas duas expressões são usadas, e muito especialmente no contexto da mentalidade judaica, que ser adúltero e pecador, ou seja, transgressor, eram palavras que expressavam a, a, o estado mais degradado que alguém pode ter diante de Deus. É uma maneira de falar que o judeu usava para se referir a pessoas que estavam absolutamente agindo e vivendo de modo oposto a Deus, afrontoso para com Deus, alheio a Deus e à sua vontade de forma consciente. E o Senhor Jesus aqui disse: quem nesta geração não for capaz de, diante dos desafios, diante das perseguições, diante das dificuldades, diante das pressões, se alguém não for capaz de, diante de todas essas coisas, me confirmar diante dos homens, eu não o confirmarei diante do Pai. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Se envergonhar de Cristo e das suas palavras significa voltar-lhe as costas diante de um testemunho que é necessário que nós possamos dar ao mundo. Seguir a Jesus implica em nós entendermos a dinâmica. Não podemos negociar, segui-lo e satisfazer o mundo. Não podemos tentar seguir a Jesus conforme as conveniências das circunstâncias. Ou o seguimos radicalmente, sem envergonhar-nos de quem Ele é e de quem nós somos nele. Ou nós sofreremos diante de Deus o envergonhamento de Jesus acerca de nós mesmos. Então é preciso entender essa dinâmica que seguir a Jesus é inegociável. Precisa ser radical, precisa ser definitivo, precisa ser algo estrutural, colunar nas nossas vidas. Algo de que nós não abramos mão em circunstância alguma na tentativa de agradar ou de sermos mais palatáveis ao ambiente, ao mundo que nós vivemos. Agora, seguir a Jesus implica também em que nós entendamos que há recompensas. Falamos aqui só de desafios até agora. Falamos que é preciso pagar o preço de morte, morte para o pecado. Morte numa cruz, para que nós vivamos ao lado de Jesus. Falamos que nós precisamos entender também que há um cálculo necessário para nós fazermos.
que é exatamente o cálculo de como é que eu posso preservar a minha alma diante do Senhor. Vemos claramente que nós não podemos buscar salvar a nossa própria vida, mas nós a perdermos no sentido de entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor Jesus. Todas as vezes que nós tentarmos retê-la nas nossas próprias mãos, nós vamos perder as nossas vidas. Mas todas as vezes que nós a perdermos das mãos do Senhor Jesus, nós vamos ganhar vida. Nós também falamos, né, de que é preciso que nós calculemos o risco de seguir a Jesus, os riscos das perdas que nós podemos ter e devemos ter, não negociando seguir a Ele diante das pressões que o mundo nos apresenta. Mas há recompensas em seguir a Jesus. Quando nós olhamos o finalzinho do versículo número 38 e também o versículo de número 1 do capítulo 9, nós encontramos o seguinte. Eu vou ler todo o 38, mas a ênfase vai estar no final dele. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para duas manifestações do reino de Deus das nossas vidas. E essas manifestações é que são a recompensa de seguir Jesus. A primeira, que nós podemos observar no final do versículo de número 38, é que o Senhor Jesus haverá, no final da história, de se manifestar em glória para recolher aqueles que são seus para a eternidade e para destinar definitivamente ao inferno aqueles que o rejeitarem. Mas o que nós sabemos aqui, vemos no final do versículo número 38, é que haverá uma manifestação gloriosa do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo disse que quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados com ele em glória. Nós haveremos de ser recebidos pelo Senhor Jesus e estarmos com ele para toda a eternidade. Acima e além e muito mais do que qualquer desafio que nós possamos enfrentar nesta vida. Aquilo que o Senhor haverá de nos dar na sua glória vale todo o esforço. Vale toda a luta, vale todo o abrir mão, vale todo negar-nos a nós mesmos, vale todo calcular o preço e tentar preservar a nossa alma. Vale a pena, de fato, entender o chamado de Jesus, buscar obedecê-lo, buscar segui-lo intensamente, porque no final de tudo isso teremos a glória reservada a ser manifestada nas nossas vidas. Mas também não há recompensa somente para a eternidade, como se isso fosse pouca coisa. Mas há também manifestações do reino e da glória de Deus na nossa vida hoje. Quando nós observamos aqui o versículo de número 1 do capítulo 9, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Quando nós olhamos esse versículo, nós devemos atentar para o seguinte fato. Algumas pessoas chegaram a interpretar esse versículo como se o Senhor Jesus, em alguma medida, tivesse sugerindo que algumas das pessoas que ali estavam não passariam efetivamente pela experiência da morte até ver este reino glorioso chegar. Esse reino glorioso mencionado no final do versículo de número 38. Esse reino glorioso, de fato, se manifestará. Mas as palavras de Jesus foram para aquelas pessoas que estavam ali. Ele convocou a multidão e os discípulos. E ele disse, olha, o que eu vou dizer para vocês é uma verdade absoluta e gloriosa. Alguns dos que aqui estão, alguns dos que aqui se encontram, não passarão pela experiência da morte até ver o quê? Chegado com poder o reino de Deus. E ao que o Senhor Jesus Cristo se referia? Ele se referia à manifestação poderosa de Deus na pessoa e no ministério dele.
Jesus é a manifestação do poder de Deus. Jesus é a expressão do reino de Deus invadindo a humanidade. Jesus é a expressão do poder de Deus se manifestando na vida das pessoas. Portanto, o que o Senhor Jesus se refere aqui, de que não passarão pela morte, aquelas pessoas mesmas lá, eram pessoas que ali estavam. E elas não passariam, não experimentariam, não chegariam à morte antes de ver manifestado este poder no reino de Deus, ou este reino em poder, o reino de Deus em poder, na pessoa do Senhor Jesus. E de fato eles viram milagres, eles viram coisas extraordinárias. Alguns dos que ali estavam viram Jesus se transfigurar. Alguns dos que ali estavam viram Jesus ressuscitar Lázaro. Alguns dos que ali estavam tornaram-se testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Olha que manifestações poderosas do reino de Deus. E elas, de fato, algumas das que ali estavam, de fato, viram se manifestar em poder o reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, elas tiveram a oportunidade de dizer, de ver e depois de testemunhar: Deus se manifestou aqui entre nós. Nós vimos a sua manifestação poderosa. Nós vimos a Ele face a face, na face do seu Filho. Nós vimos a manifestação do seu amor e da sua graça. Nós vimos a manifestação do seu poder, quando levantou da morte pessoas enfermas, mas também quando perdoou os pecados dos transgressores. E nós podemos ter essa mesma experiência ainda hoje. A experiência de ver o reino de Deus se manifestando nas nossas vidas. A experiência de ver Deus reinando sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre nossa família. A alegria de ver Deus realizando coisas extraordinárias que ninguém conseguiria explicar, mas que somente aqueles que entregaram a sua vida a Jesus conseguem ver que, de fato, é Ele quem está fazendo. Seguir a Jesus, então, implica em conscientização de que há preço, de que há exigências, de que há uma lógica em optar pela vida espiritual e de que há recompensas aqui e agora nas nossas vidas, experimentando o agir poderoso de Deus em nós e a manifestação futura da glória quando Ele retornar e nós formos para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça cada vez mais comprometidos com tudo isto e colocarmos todo o nosso coração em servir e em seguir o Senhor, tomando a sua cruz até o final das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar-nos em pé por um momento, se for possível. Senhor Jesus, nós ouvimos mais uma vez a Tua palavra. Nós lemos os Teus pronunciamentos registrados aqui, nesta pequena porção da Bíblia, Senhor. E nós ouvimos, ó Deus, ó Senhor Jesus, que estas Tuas palavras são não somente um desafio, mas são também, ó Deus, a expressão de uma vida graciosa na Tua presença. Um convite a nós entendermos o desafio e a nós abraçarmos esse desafio de forma deleitosa, sabendo em quem nós cremos e sabendo, ó Deus, das recompensas aqui e agora e para toda a eternidade. Então, em nome, Senhor, de Jesus, nós queremos, Deus, pedir agora que Tu nos conduzas a entendermos, ó Deus, o chamamento Teu para nós nesta noite. Queremos pedir que Tu nos dês um espírito comprometido, um coração desejoso, mas também entregue ao desafio de Te seguir. Queremos pedir que o Senhor nos torne, através do Teu Espírito,
verdadeiros seguidores, e que por Ele e pelo mesmo Espírito sejamos tomados de poder para vencermos os desafios. Faz com que, em nome de Jesus, Senhor, nós possamos, de forma consciente, proposital, abraçarmos o desafio de sermos discípulos dele. No nome de Jesus, pedimos que tu nos fortaleças para isso e nos prepares e nos habilites para darmos testemunho deste seguir a ti em todo instante da nossa vida. No nome de Cristo Jesus, Deus, nós oramos. Amém.